Fala galera, nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos da impressão 3D. A gente já sabe que para ter uma boa impressão 3D a gente precisa ter um arquivo limpo, tá? E por isso o arquivo STL ele é o mais famoso por ser o arquivo mais limpo, ele é formado apenas por triângulos, por trigonometria, e por isso que pra gente, toda vez na hora de imprimir, para trabalhar no arquivo, no software 3D, não importa muito o tipo de arquivo que você está trabalhando, até porque se você quer um arquivo com mais detalhes, com cores, se precisa utilizar um arquivo OBJ, né? E não tem problema, mas na hora de imprimir é bom para que evite erros, que você salve ele em STL, porque ele vai conter menos informação na estrutura da superfície do arquivo. Então por isso que tem que salvar em STL se você quer amenizar erros, alguns dos erros tá na hora da impressão. E por quê? Porque antes da gente imprimir, você tem que entender que a gente vai fatiar o arquivo, tá? A gente não imprime o arquivo assim completamente rígido. Vou abrir aqui ele na nossa tela. Ele tá completamente rígido, isso aqui. E a impressão 3D, ela é dividida, tá? Porque a impressão ela é feita camada por camada, tá? Essa aqui é a plataforma da impressora, tá? Ela vai ficar presinha lá na plataforma, essa parte aqui, ó. E essa base, essa plataforma, ela vai descer todas as vezes no LCD e vai buscar e vai polimerizar uma camada, tá? Então, o que vai definir a quantidade de camadas que você vai fatiar esse arquivo, fatiar mesmo assim, tipo cortar o arquivo, vai ser a espessura de camada, vai ser a micra que você está utilizando na sua impressora. Tem impressoras que permitem a alteração de micra, que é a espessura da camada, como por exemplo impressoras abertas igual a Anycubic, a Sonic, da Odontomega, a OneHall, várias outras. Eles te dão a possibilidade de alterar as micras, tá, das impressões. Porém, quando você altera a micra, também altera o tempo de impressão, porque se você aumenta a quantidade de fatiamento, com certeza vai aumentar também a quantidade de vezes que a plataforma ela tem que descer e subir, e aí vai aumentar o tempo de impressão 3D. Tá, então para ficar mais simples isso aqui, eu trouxe para vocês dentro do software de fatiamento. Eu vou explicar tudo sobre esse software aqui nas próximas aulas. Ele é o software que fatia os arquivos. Se você perceber, ó, quando eu estou passando o mouse ali no modelo, ele meio que passa uma linha mostrando a superfície da peça completamente. Então esse software aqui que a gente utiliza para conseguir fazer impressões 3D, né? Então toda impressão 3D a gente tem que colocar esses conectores. Dá para colocar e imprimir direto na base? Dá, só que acumula resina aqui dentro dessa parte oca, ó, e a gente não consegue tirar. Na verdade a resina fica líquida aqui, e no processo de pós-cura essa resina aqui ela acaba saindo pelas brechas do modelo, né? E aí fica também mais difícil para você tirar da plataforma, porque não vai ter essa base aqui embaixo, ó. Tá, e o que faz facilitar a retirada da base da plataforma é ter essa base aqui dos conectores em uma espessura ideal, né? De até 2 milímetros a gente consegue ter uma rigidez aqui nessa base, nessa parte de baixo aqui, ó, dos conectores. E aí fica mais fácil na hora de você tirar lá com a espátula isso aqui na sua plataforma, beleza? Então o processo é basicamente o seguinte, ó. A impressão ela começa aqui, tá, na base, ó. A primeira camada que você colocou foi a base, foi os conectores, né? Porque a gente vai, eu vou mostrar tudo isso mais para frente, mas eu estou mostrando no conceito aqui. Quando a gente fatia, o que acontece? A impressão ela começa assim, ó. A plataforma ela vai lá fazer primeiro essa primeira camada, tá? Que estão com os conectores aqui, ó, tudo bonitinho. Então, ó, aí vai subindo, vai da mesma maneira que está aparecendo aqui para vocês, ó. Camada por camada vai sendo polimerizado e é assim que é feita a impressão 3D. Então a gente não imprime o modelo completamente inteiro. A gente tem que fazer esse processo de fatiamento antes, fatiar o arquivo, para depois jogar na impressora esse arquivo fatiado, e aí a impressora vai ler esse arquivo específico, tá? Que já não é mais STL. O arquivo STL ele tem que estar limpo para a gente trazer para dentro do fatiador, e aí no fatiador, por isso que eu queria falar sobre o tipo de arquivo, né? Porque dentro do fatiador é quando ele vai fazer esse fatiamento. Quanto mais limpo o fatiamento, melhor na hora da impressora entender lá as camadas. E é por isso que eu queria que vocês entendessem também a complexidade e o tamanho das variáveis, tá? Que é para uma impressão dar certo. Então por isso a gente tem que criar uma receitinha de bolo, a gente tem que criar um processo e fazer ele sempre, tá? Ó, veja que o modelo como é que ele é pela parte interna, dessa mesma forma que acontece dentro da impressora, ó. Vai subindo camada por camada e vai se formando o modelo, ó. Imagine que isso aqui tá lá, ó, cabeça para baixo, e tá buscando
camada por camada até a fase final aqui dele. Então é dessa forma que acontece a impressão 3D, exatamente como a gente está vendo aqui agora, ó. Ela inicia na base, vai pegando camada por camada e chegando até o topo dessa impressão. Então o arquivo ele tem que estar limpo para trazer para o fatiador, né? E tem que estar fatiado para conseguir imprimir. Então você não consegue imprimir e colocar na impressora deixando apenas o modelo rígido com espessura dentro de um software de desenho e depois jogar dentro da impressora direto esse arquivo STL. Você não vai conseguir imprimir. Todas as impressoras, sem exceção, você vai ter que colocar em algum fatiador, arquivo de fatiador. Esse fatiador que eu estou utilizando é da impressora Anycubic, mas normalmente toda impressora que você compra vem um pendrive junto com o software de fatiamento, tá? E alguns arquivos de tutorial. O conceito básico na impressão 3D, pessoal, é basicamente isso. A gente tem que entender que tem que ter um arquivo limpo, tem que utilizar o STL sempre na hora de jogar para o fatiador. Na hora que você está desenhando lá no software 3D não importa muito. A gente tem a possibilidade sempre de, na hora que for salvar o desenho aqui, ó, na hora que eu estou trabalhando aqui dentro do Exocad, por exemplo, e aí eu vou salvar, eu clico com o botão direito e vou salvar esse arquivo. E nos tipos de arquivo aqui a gente tem, ó, OBJ, OFF, que pode ter sido, por exemplo, algum dos arquivos que você recebeu e está trabalhando, né? E aí você pode converter ele imediatamente na hora de salvar, clicando aqui em STL, e aí você vai salvar agora o arquivo já finalizado, né? Depois de você ter trabalhado nele, tudo que você precisava, aí você vai salvar em STL, vai gerar um modelo rígido, e aí a gente vai conseguir ter a impressão 3D de fato, né? Eu acredito que o que a gente precisa entender mesmo é isso, pessoal, e que vocês, assim, para impressão 3D, para iniciar a impressão 3D, né, para você saber o que é a impressão 3D, na verdade, você precisa entender que o arquivo ele tem que ser fatiado dessa forma e que o arquivo ele tem que ser limpo, tá? Então, nas próximas aulas aí a gente já vai aprender um pouco sobre esse software, né? Vai saber como é que coloca conector para imprimir, como é que faz configuração de resina, calibração, tudo isso. E tamo junto, galera.